para a gente começar a conversar e entender o que acontece na vida de cada uma de nós. Eu já contei da minha, né? Agora nós vamos contar da delas. Vou começar com você, Ana. Ana, qual que é a sua formação, Ana? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui diante de mulheres tão especiais, né? Meu nome é Ana Maria e eu tenho uma formação, uma graduação em farmácia. E eu trabalhei com drogaria e em hospital também. E hoje eu estou no agro. E como é que você veio para o agro? A minha história eu já sou um pouco do agro. Meu pai era produtor rural também. E assim, eu saí para estudar cedo, né? Mas só em férias que eu estava presente mesmo na fazenda. E depois eu me formei e voltei para a região, aqui em Rubim, casei. E meu marido era produtor rural, né? E infelizmente eu acabei, né, perdendo ele em março de 2021 e caí assim de paraquedas, né? E como é que foi trocar de profissão? Cair de paraquedas no agro não é uma coisa muito fácil, né? Como é que foi isso para você? Realmente foi bastante difícil. Mas eu falo assim, que Deus faz as coisas corretas. Eu tinha me aposentado, tinha pouco tempo que eu tinha aposentado. E ele sempre falava de, assim que eu finalizasse a atividade, né? Eu estaria voltando com ele para a fazenda, estar mais presente e tudo. E eu sempre gostei da fazenda. Então ficou até mais fácil, né? Que eu já tinha a intenção realmente de ajudá-lo na fazenda. E acabou que, assim, eu tenho 2 filhos que moram fora, né? Estudavam, hoje já trabalham. E eu resolvi, eu falei, não, eu quero, né? Foi uma decisão minha, eu posso e eu vou conseguir. E com o apoio deles também, foi uma grande bênção, assim, o apoio deles na minha vida, na lida, né? Na fazenda, e tem dado certo. Mas conta pra mim uma coisa, tem muito lugar que eu vou que as mulheres ficam viúvas e aí elas falam que elas têm uma sensação bem assim, na hora que elas chegam, né, tipo, vou virar água, aí elas têm uma sensação tipo assim, nossa, tem alguém, o povo acha que não vai dar conta, já está esperando para comprar a propriedade porque sabe que não vai dar conta porque nunca esteve ali. Com você aconteceu isso também? Exatamente. Assim, como é uma cidade pequena, aí quando a gente chega, né, realmente é muito triste, é muito difícil. Assim, eu escutei muito de pessoas falando, não, Ana Maria vai embora, os filhos moram fora, então eles não têm interesse de ficar por aqui, né? E acabou que a nossa decisão foi de realmente ficar. A gente teve uma reunião, dialogou. E assim, é uma história de vida, né? Até o lado emocional, pra gente, né, sair disso aí é difícil. E meu marido foi uma pessoa assim, muito dedicada, era uma paixão dele o campo. Então a gente quis continuar. Não foi fácil, muito difícil, com o apoio de muitos amigos, sempre buscando orientação, né? E correndo atrás, mas estamos vencendo. Você faria algo diferente, quando você pensa no agro, você faria algo diferente de ter entrado para ele antes, de conhecer mais um pouco antes, alguma coisa assim? Você acha que te ajudaria? Com certeza. Hoje, assim, eu vivenciando, né, o que aconteceu comigo, realmente o interessante é a gente estar, assim, programando essa sucessão familiar. Mas quando se fala em morte, nossa, eu vou morrer um dia, né? Então a gente não quer pensar dessa forma, né? Acho que nunca vai acontecer com a gente. Mas é muito importante. Hoje eu sinto a necessidade de estar mais presente, né? De preparar, de ter um planejamento para estar resolvendo de uma forma melhor, né? Que para mim foi bem difícil.
Muito bom, gente. Olha aí, tá vendo como é que faz falta a gente se organizar antes, né? Preparar antes, Isso. acompanhar o marido antes, conhecer o que faz, né? Exatamente. Ótimo, obrigada. Vou começar agora com a Silvana ali. Silvana, e você? Como é que você veio para esse? Quem é você? Eu sou filha da região, né? Eu fico um pouco emocionada também de falar. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje. Tenho raízes. Eu nasci na fazenda do seu Deli Figueiredo, tá? Muitas pessoas aqui conhecem. Meus pais são da época de Dr. Carmuzino também, né? A gente tem raízes com a família. E nasci na região, nasci na fazenda, inclusive de seu Deli Figueiredo na época. Meus pais, em busca de uma condição melhor para a gente estudar, foi embora com a gente, eu e minhas duas irmãs, para Belo Horizonte, porque aqui a gente na época não tinha muito recurso, né, de estudo. Não fui muito adiante nos estudos, me formei apenas no 2º grau técnico em administração, mas tive ótimas oportunidades em Belo Horizonte de trabalho, trabalhei em grandes empresas, tanto é que eu me aposentei aos 48 anos por tempo de trabalho, para vocês terem uma noção. Voltei para cá há 13 anos, porque meus pais já tinham voltado há 25 anos atrás, meus pais voltaram para a região, compraram uma terra ali no Baixão, né? Receberam o nome de Loucos na época, porque era uma terra assim que precisava de muito investimento e eles não tinham tanto recurso na época. Voltaram, compraram essa terra, era o sonho dos meus pais voltar para cá. E começaram de novo com o que tinham. A gente tinha uma casa em Belo Horizonte na época, mas eles não se dispuseram a vender, a gente fez um aperto, juntou aqui e acolá, voltaram os meus pais para cá. E aí você veio atrás, seguiram produzindo, mas não tinha ninguém para ajudá-los, né? Eles dois não dirigem, começaram a produzir, começaram com a ajuda de todos a reerguer as coisas, né, do lado do agro. E eu me vi no momento assim de tomar uma decisão. E voltei para ajudá-los e me ajudar também. Porque o que eu aprendi lá fora em relação a vendas, ao traquejo com os negócios, ao pouco que eu aprendi lá fora nesses anos que eu fiquei lá, eu voltei e agreguei ao que eles já tinham aqui. Eles tinham o produto, eles já tinham uma estrutura, mas não tinham como escoar o que a gente tinha. E eu voltei com esse propósito. Por mim, que eu acho que foi um grande feito, também ouvi a mesma coisa. Você é louca? Você vai voltar para aquela região pobre? Vocês sabem que às vezes a gente escuta isso ainda, quem fala que volta para essa região, mas está todo mundo muito enganado. Almenara, Rubim região, eu falo Almenara e Rubim, que é as duas, né, mais próximas aqui, é uma região muito rica em todos os sentidos, que tem pessoas capacitadas, tem pessoas que sabem fazer a diferença, e principalmente mulheres. Não é porque eu estou aqui agora que eu estou falando isso, tá, gente? Formação eu não tive em nenhuma área assim que eu possa dizer, mas você é o quê? Eu sou da vida, eu sou da experiência, do pegar, do fazer, do realizar. Hoje eu vendo os produtos aqui no Rubim, tanto é que muitas pessoas me conhecem. Você produz, na realidade? Produzimos de tudo um pouco. Vai ali da mandioca, a banana, a fruta da época. Temos também uma parte mexemos um pouco com gado também, leite, mas assim a gente tem um comércio ainda menor nisso aí, mas de toda forma um pouco de cacau, nós estamos também entrando no segmento do cacau, que também é muito bom. Mas para falar a verdade, gente, o que fez isso acontecer com a minha família foi a nossa união. Foi a base que nós tivemos lá atrás, das pessoas que fizeram parte do nosso passado, que eu tenho muito a agradecer. Tem aqui algumas pessoas que sabem da minha história, dos meus pais, né? E da oportunidade que a gente tem de trabalhar, mas acima de tudo, se apegar muito ao que faz, com determinação e saber que tem lugar para todas nós no mercado. Não adianta achar que é só um segmento, ou só, se eu vendo isso, mas se o seu colega do lado vende, ou se algum produtor tem isso, vai atrapalhar meu negócio. Não. O que manda é você saber cativar seus clientes, é você saber o que você produz, é você conhecer, gostar e, acima de tudo, toda mulher tem que ter dentro dela uma outra mulher que eu aprendi e preguei em todos os cursos que eu ministrei, que eu treinei minhas equipes, que é uma mulher chamada Aida. Todo mundo tem que ter uma Aida dentro de si.
que é atenção, interesse, desejo e ação. Se a gente pregar sempre, eu tenho que ter essa mulher dentro. Como é que é o nome daquela mulher que aquela menina falou? É a Ida. Lembra? Atenção, interesse, desejo e ação. Tudo que você fizer vai dar certo se você usar isso aí. Obrigada, viu, gente? Doutora, deixa eu te perguntar um negócio. Na realidade, quando a gente conversou ali rapidinho, você usou uma expressão, né, que você me contou que você estava lá fora e tudo, e que uma das coisas que você desenvolveu muito em Belo Horizonte é no setor de vendas. E esse é um dos grandes gargalos do agro, é o setor de comercialização. Então, pensando nesse setor de vendas, no que você fez lá, eu quero te fazer duas perguntas. Assim. Primeiro, como você agregou esse conhecimento de vendas de empresas dentro da sua propriedade? Vamos lá. Em relação às empresas que eu trabalhava, o que a gente sempre pregava é o atendimento ao cliente. Precisa ser primordial, precisa ser tratado com zelo. O cliente que eu trato como cliente, não como freguês, porque cliente vai o âmbito geral do negócio. O cliente, você tem que sentir, você tem que prestar muita atenção qual que é o interesse do seu cliente. Você descobrindo o que o cliente tem de interesse no seu negócio, você vai descobrir um jeito de agradar, de mostrar o que é melhor. E o que você faz? Você precisa zelar pelo seu cliente, porque na verdade negócio é uma troca, né? Às vezes a pessoa acha que ela vai fazer um negócio ou fazer uma venda uma vez só, e não é. Quem faz uma venda mal feita, uma venda, desculpa a expressão, tocada, ou só por interesse financeiro, ela faz uma vez só. A pessoa não volta, você tem que cativar, você tem que trazer o cliente. Eu comecei vendendo um gado para o meu pai, que só pra vocês entenderem, sem entender nada. Até escutei uma colega falando que no início a gente vende até errado, você toma prejuízo. Por quê? Você não sabe vender. Você vendeu que, não, se eu não vender para isso, eu não vendo para mais ninguém. Quando você começa a ter segurança, você às vezes deixa um negócio passar, mas às vezes você não fecha a porta com aquele cliente. Porque você precisa vender mais de uma vez, não é uma venda de uma vez só. Então, assim, o cliente tem que ser tratado com toda a atenção e a gente precisa fazer uma segunda venda, porque uma venda só não vai te dar resultado. É uma constância do cliente ir e voltar até você para você fazer a segunda venda, uma terceira, uma quarta, daí sim, você firmou seu negócio. Tá? Além dessa atenção do cliente, por exemplo, quando a gente está numa cidade pequena, tem muita produção da mesma coisa, né, gente? Qual é o diferencial? Por exemplo, várias produtoras, estou supondo aqui, gente, várias produtoras de farinha, mas para elas todas conseguirem colocar o produto no mercado, vender, qual é o diferencial que elas precisam de ter? No meu ponto de vista, o principal é a qualidade. Primeiro, tem que ter qualidade de produto. Segundo, preço e competitividade. Eu acho que competitividade é tudo. Não adianta só eu vender farinha. Se nós três vendemos farinha, mas a qualidade, um exemplo de Gisele é diferente da minha, ela de repente vai conseguir mais clientes do que eu. Porém, nós temos que saber a hora certa também de negociar. Por quê? Por exemplo, no caso de hortifruti, na época de produtos que você tem muita quantidade... Vai todo mundo para feira vender o mesmo produto. Exatamente. Como diferencia um do outro? Vamos supor que agora é época de laranja, todo mundo sabe. Está na época de laranja e mexerica. Adianta eu pedir numa dúzia de mexerica R$30? Eu posso pedir, não posso? Posso. Será que eu vou vender? Então a gente tem que ter uma noção, a gente tem que estudar o mercado, a gente tem que saber os produtos de época, né? No caso de hortifruti que eu tô falando, não é de gado, né? Gado também é a mesma coisa, mas diferente dos segmentos. Mas a gente precisa ter uma noção disso daí. Que já aconteceu comigo, de chegar pessoas e falar assim, olha menina, quem me conhece aqui do mercado sabe, você é fora do comum para venda, você não é daqui. Quando eu comecei a vender aqui, eu falei, sou daqui sim. Você não é daqui, mas você não deixa a gente sair da sua banca sem comprar. Eu falo, não sai não, que na verdade eu vendo em cima do meu carro. Eu falo, não sai mesmo. Porque se o cliente chega, eu dou um jeito de ver o que ele precisa, de estudar o preço, de ver se dá para fazer alguma coisa, mas ele não sai sem comprar. Então acho que isso aí é o fundamental. Tá? Excelente, excelente. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Muito obrigada. A gente está aí com
Ô Gisele, como é que é essa história no Árvore aí? Conta pra gente. Quem é você primeiro, né? Oi. Bom dia, gente. Bom dia. Muito ligado ainda? Falar depois da Silvana vai ser difícil, né? Depois desse show. Você deu quase um curso de vendas aqui, entendeu? Eu já tô querendo ir no carro. Meu nome é Gisele. Eu estou na região há 4 anos. Desculpem a voz que eu estou um pouco gripada. E eu vim com um plano de sucessão familiar. Eu era diretora de faculdade, lá em Poços de Caldas no momento, e veio a pandemia, eu comecei a frequentar mais minha casa, trabalhando no home office, e comecei a ver as dificuldades do meu pai em lidar com as fazendas. E aí eu voltei presencial e ficou com aquele incômodo. Um dia eu voltei pro meu pai e falei: e aí, quanto que você me paga para eu assumir as fazendas? Eu pensei, e papai é pão duro, tá, gente? Ó, pensei que ele não vai aceitar. Na mesma hora ele: topei, pode ir, que dia que você tá indo? Eu falei: uai, será que isso é verdade? Voltei para a faculdade, conversei com minha chefe, pedi para o desligamento e vim para a fazenda. Sem saber o que era macho, o que era fêmea, não sou da área, não sou veterinária, não sou nada. E comecei a estudar. Então tudo quanto é curso que tinha eu fazia. Antes de vir eu já tinha começado a fazer um MBA em agronegócios e fui aprendendo, com dia a dia mesmo. E aí a gente foi desenvolvendo toda a sucessão. Hoje a gente tem uma holding rural. Enfim, a gente foi produzindo muita coisa juntos, que é o legal, que fica um pouquinho diferente que é da importância da sucessão que a Silvana falou, que a gente viu a Ana, que passou aperto, a Tainá vai contar pra gente daqui a pouco também. E eu já venho nessa situação mais confortável, né, de poder aprender com meu pai, de trazer o conhecimento que eu tinha e a gente discutir junto e crescer juntos, né? Então a sucessão ela é um somatório e é muito interessante. Ah, são só flores? Não. Mas eu já ia te perguntar. A sucessão tem vários gargalos, né? Do jeito que ela fala parece que é muito simples, né, gente? Mas qual a dificuldade que teve quando você chegou realmente em relação do relacionamento com seu pai, assim, que ele é que comandava tudo, né? Os principais é muito geracional, né? A gente vem com a cabeça mais aberta, um modo de entender de trato de funcionário diferente, o pessoal mais antigo já é mais rígido, não respeita tanto horário. Eu já cheguei implantando folga semanal. Ele falou: minha filha, não existe isso aqui não. Eu falei: existe? Tem que existir. Como que não existe folga semanal? Existe. Ah, vamos prender o gado isso aqui domingo. Eu falei: não, hoje é domingo, os funcionários estão descansando. Então isso começou a ter um conflito em cima disso, que para a geração antiga não existia isso. E era folga. Eu tirava leite nas 3 fazendas. Eu falei: para que isso? Ah, porque vaqueiro que não tira leite coça saco. Não, é uma só. Aí vamos colocar a ordenha de canga, né? Quer fazer uma propaganda? Vamos colocar a ordenha e vai ser num curral só. Os outros não, as vacas de leite é uma só. Porque leite está difícil demais, né, gente? De segunda a segunda, pensa 3. Então foram esses conflitos de quebra de paradigma mesmo, né? Mas não é simples. Já pedi demissão umas 3 vezes, só que ele não aceita. Ele já começa a rir. Eu vou pedir demissão de novo, ele já ri. Fica quieto aí. Mas é isso, mas são vários, né? E do lado do seu pai, o que você imagina que ele passou de ver, na sua visão agora, né, de filha? O que você passou, o que você acha que ele imagina por ver você, a sucedida dele lá, assumindo? Aí ele fica muito orgulhoso, muito. Eu acho que ele não esperava. Na hora que eu fiz a proposta, ele será que é doido? Minha mãe falou: você tem certeza? Você vai morar no meio do mato? Eu falei: pô, gente, eu gosto, eu sempre gostei. E aí eu falei: bem, se eu não gostar, eu vou embora, tá tudo certo, não é uma prisão, né? É uma tentativa. E ele tá muito feliz, muito orgulhoso, mas ele é um bravo, tá? Eu vim pra cá pra organizar o evento quinta-feira. Ele: o que você tá fazendo no Rubim? Eu falei: o evento. E você não vai dar satisfação ao seu patrão, não? Eu falei: é capaz, você desconfia. Mas é uma relação isso, saudável, que tem conflito, não são poucos, mas como que a gente resolve conflito? Conversando. Conversando: isso aqui não tá legal, isso aqui tá de ambas as partes. Quanto mais haver diálogo, mais a sucessão dá certo.
E aí eu falo outra importância, a importância da minha mãe no processo sucessório. Porque quando o bicho pega mesmo, quem segura a onda? É a mãe. Na hora que a discussão pegou, o bicho pegou, que eu pedi demissão, aí minha mãe vai dar sossega um, sossega o outro e tudo dá certo. Então ela é essencial para tudo funcionar também. E você faria diferente hoje do que você fez de tomar a decisão de largar uma vida profissional totalmente diferente, né? E vir pro agro desse jeito que você fez. Quando você pensa tudo que você fez, como você fez, essa decisão assim, vou e tal, você já pensou alguma vez assim, eu faria diferente? Não, Silvânia, eu acho que foi na hora certa, que eu tinha conseguido o conhecimento de mercado que eu precisava, a desenvoltura que eu precisava fora, porque se imagina se eu viesse assim que eu formasse. Eu não ia conseguir fazer nada do que eu consegui hoje. Então eu precisava dessa bagagem extra-agro, da maturidade extra-agro, para poder assumir hoje com a tranquilidade maior. Se eu viesse direto, não daria certo. E talvez depois eu desanimaria também. Mas acho que Deus fez tudo certinho para acontecer na hora certa. Excelente, né, gente? É uma oportunidade ímpar de fazer uma sucessão enquanto os dois estão muito bem, né? Podem sentar e conversar. Por isso que é importante a gente já começar esse processo lá atrás, inserir os filhos lá atrás no processo. Não quero saber do agro, mas vem cá, você vai ter que entender um pouquinho aqui, porque se eu não puder, você vai saber responder e tá lá, e tá na frente respondendo alguma coisa, sabendo que aquilo ali tem um futuro, né? Então, quando você consegue fazer o que nós no Brasil não fazemos, a gente é diferente, por exemplo, quem fala assim, os Estados Unidos é uma potência. É uma potência, gente, porque ele já tem sucessor natural. Quando vocês são da pecuária, vai no evento da pecuária nos Estados Unidos para vocês verem. Tem uma baia, a vaca vai ficar lá exposta para uma exposição, a família muda para dentro da baia junto com a vaca. Mora lá dentro, faz almoço lá dentro da baia. Vocês têm que ver. E feita como se fosse a casa dela. Estou chegando numa sala de estar da minha casa com uma vaca no meio da casa. É assim que você se sente quando você vê. Mas os filhos crescem naquele processo da valorização, de saber. Quando a vaca vai ser apresentada, né, no julgamento, as crianças vão na frente puxando, aí eles vão fazendo por escala, né, de tamanho dos filhos. Os pais vão por último, atrás do animal. Mas as crianças na frente, então a família apresenta o animal deles. Olha como é que os filhos já vão sendo inseridos de uma forma muito mais leve, querendo continuar, né? Muito mais fácil. Obrigada, viu, Gil? E agora, Rose? Vamos lá, né, Rose? Quem é você aí nesse processo também? Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Rose. Diferente de todas que passaram aqui, eu não sou sucessora de nada. Eu vim para Rubim, eu não sou daqui, eu sou de Dom Cavate, perto de Valadares. O meu marido é de Rio do Prado. Então o sonho dele era comprar uma fazendinha para a gente morar. E a vida toda eu trabalhei em escritório em Belo Horizonte. Eu morei lá 30 anos. Tem 3 anos e meio mais ou menos que eu estou aqui. E meu marido tem mais ou menos 4 anos e meio, porque ele veio 1 ano antes de mim. Porque quando ele comprou do Capitão Bira, aqui o pessoal deve conhecer, né, porque ele era daqui. Comprou a terra dele e ele trabalhava numa marcenaria lá em Belo Horizonte, e nós juntamos nosso dinheiro, ano após ano, até ter o dinheiro para comprar a nossa fazendinha. E que é um lugar que eu amo muito, muito lindo. A Rosana conhece, né, Rosana? E ficou um lugar gostoso da gente morar, sabe? Mas foi muito trabalho, porque ele comprou só terra mesmo, não tinha casa, não tinha nada. Aí ele veio 1 ano antes, fez um barracão de lona lá e fez a nossa casinha. Aí hoje já tem a nossa casinha e graças a Deus o pessoal do sindicato ajudou muita gente, porque eu venho todo mês na feirinha do sindicato e lá eu vendo meus produtos que eu fabrico lá. Nós temos uma lagoa, então a gente faz filé de peixe e traz para a feira para vender. Eu trago verduras, trago frutas,
tudo que eu tenho lá, que eu planto, e é só eu e meu marido. E tudo que eu planto eu trago. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é que eu sei que tem gente que igual a mim e igual às outras. Mas que não importa a maneira como você está, a maneira como você veio parar aqui, veio nessa reunião. Lógico que todo mundo que veio na reunião aqui, igual a Silvana falou no início. A Silvana não, aquela que estava ali no coisa, esqueci o nome dela. Igual ela falou, vão lá ver o que é. Porque na verdade todos nós temos a ida dentro de nós temos que procurar, correr atrás para ver o que vai acontecer. Porque se você chegar aqui, comprar uma roça, igual foi o meu caso, e ficar lá quietinha lá, ninguém vai lá descobrir que você existe. Então, quando você entra no meio das pessoas, começa a fazer parte de um todo, aí as coisas vão fluir, né? Eu acho que é isso. Agora, qual a maior dificuldade que você tem, que você teve quando você chegou numa propriedade rural para ter que viver dela? O que você pensou? Eu pensei o melhor, porque eu sempre estou preparado para o melhor. mas eu não pensei nada de ruim, não. Eu não penso nada de ruim. Porque se a gente começar a pensar ruim, aí dá ruim mesmo e não está avisando. Mas eu pensei assim, a maior dificuldade que eu tive foi dinheiro, porque tipo assim, eu não sou aposentada, meu marido não é aposentado, nós vivemos do que nós produzimos lá. Não é muito, mas também a gente não precisa de muito. É porque às vezes as pessoas não acham o suficiente o que elas ganham. Então por isso que essa correria atrás de dinheiro, entendeu? Tem que ter muito dinheiro. Não precisa de muito, mas precisa de algum dinheiro. Então eu tive muita dificuldade no início por isso. Eu não tinha para quem vender. Eu tinha aquele peixe mais lindo lá, mas eu não conhecia ninguém. Eu nem sou daqui. Então é muito difícil, né? Meu marido é que conhecia algumas pessoas em Rio do Prado, então a gente começou a vender lá. Mas lá é mais difícil do que aqui ainda, porque lá é menor ainda. Então assim, aqui gente, aqui não tem gente. Isso que eu falava com ele, vamos embora daqui, no início eu falava com ele, vamos embora daqui, aqui não tem gente, aqui não acontece nada, porque não tem ninguém. A gente fica muito sozinho, entendeu? Então assim, é diferente de você vir para ser uma sucessora igual a Gisele, porque ela veio, né, do conforto, da casa da mãe dela, do pai dela. Eu não tive isso. Então eu tive que correr atrás mesmo assim, de comprar o básico, entendeu? Então precisa de ter dinheiro. Então agora, graças a Deus, hoje assim já está mais tranquilo, porque a gente já começou a fazer, né, as coisas render. Então a gente vive assim, com o que tem, mas graças a Deus está dando certo. E eu não quero mais voltar. Eu já ia perguntar isso para ela já adiantou. Eu não quero mais voltar. Não quero mais voltar, eu quero ficar aqui. Eu gostei demais daqui, das pessoas daqui, das amizades que eu fiz. Muito bom, muito bom. Nem dou cavante? Não, nem dou cavate, prefiro aqui. Tá vendo, gente? Como é que é chegar no novo, né? Na casa nova, numa cidade nova, sem a convivência ali de tudo, e você começar do zero. E quantas vezes alguém fala alguma coisa nova pra gente, você vai, não vou começar. A gente já coloca barreira. Sabe o que ela fez? Viveu o sonho do marido dela. Né? Era o sonho dele. Ela tá vivendo o sonho do marido dela, dividir o sonho dele com ela. Parabéns, viu? Porque não é fácil você fazer uma coisa dessa, mas é muito bom na hora que você está engajada, já fazendo e vendo acontecer e vendo o futuro, né? Já tem muito sonho, né, para realizar. Muito bom, Rose, muito bom. Silvana, só uma intervenção, ela participou da pesquisa que a gente fez. Vocês lembram que te entrevistei? Tem de tudo na barraca dela. Tinha frango, verdura, muitas verduras, peixe, queijo, doce, pimenta, tudo que você pensar, ela produz. Uma máquina de produção. Tem cara mesmo, gente. Ai, que bom, gente, excelente. E agora, Tainá, agora é com você aqui, né? Quem é você, então? Bom dia. Bom dia a todos, né? Eu me chamo Tainá, sou filha de Rubim também, né? Minha história é um pouquinho parecida com a da Ana aqui. Sou filha de Magdá,
e de Tutula, né? Finado Tutula, sou neta de Violeta Botelho, né? Primo de alguns aqui. Sou enfermeira, né? Saí para estudar muito nova, aos 14 anos de idade. Fui criada na roça também, com a necessidade de estudar. Meus pais nos escoou, né? Fomos para a capital poder estudar, eu me formei. Voltei para a região, né? Vim fazer uma visita à minha família, ficar um tempo. E aí, nesse tempinho que eu fiquei, meu pai veio a falecer, né? Aqui foi bem falado sobre a sucessão, né, Silvana? Meu pai, infelizmente, não fez sucessor, né? E aí, No decorrer, né, da nossa vivência e tudo, meu irmão não é muito adepto, né, à zona rural. E aí ele sempre falava, né, que quando ele falecesse, que aquilo iria acabar, né? E foi uma propriedade que foi passando, né, de pai para filho, né? E eu via que ele tinha aquele sonho de dar continuidade. E aí nós perdemos o meu pai em janeiro de 2019. E aí o chão abriu, né? Falei assim, e agora? O que eu vou fazer? E você estava fazendo... Você já estava aqui? Já tinha acabado a enfermagem? Já, eu vim passear, né? Mamãe também, não. Eu formei no ano de 2010, né? Meu pai faleceu em 2019. E aí nós nos deparamos, né, com a propriedade, onde para mim saber o que era macho e fêmea, eu tinha que olhar assim de baixo e ver, né? Meu Deus, e agora? E aí a gente foi buscando, né? Eu fui buscando o conhecimento e tinha que ser rápido, né? Porque tinha que fazer o inventário e tinha que fazer o levantamento de tudo e assim, aquela sensação de que as pessoas aproximavam só para levar vantagem, né? Você sentiu tipo aquilo que eu falei aqui, de vai vender, porque não sabe nada? Vai acabar com tudo, vai vender tudo, porque ninguém sabe de nada, ela é da capital, né? Mas graças a Deus, a minha família, a minha mãe, o meu irmão, me deu a carta branca, né? Para que eu tocasse o que meu pai deixou, né? Sou vizinha de Gisele, é uma grande incentivadora minha, né? Ela me impulsiona também muito. E hoje, graças a Deus, eu me emocionei ali um pouco quando Gisele falou, né? Do pai e tudo, que tem uma certa resistência. E meu pai, a evolução hoje que nós temos na nossa fazenda, se meu pai tivesse vivo, eu acho que não tinha nada. Porque ele era bem arcaico, né? Era só o sal no coxo e o boi bom na manga, né? Quando eu tomei conta, o boi ficava junto com as vacas de janeiro a janeiro, né? Não tinha aquela separação. Hoje eu faço protocolo, eu faço inseminação, né? Foi tudo gradativo também, porque pela minha criação e de ver, né? Ele não deixava a gente participar de muita coisa, de comercialização, nem de ouvir, né? Ele era bem rígido, assim. Vai ter um negócio que eu quero te perguntar nisso. Como é que foi você, uma moça nova, chegando, né? Bonita, né, gente? Chegando para cuidar de uma fazenda, e a relação com os funcionários que tinham lá? Bom, meu pai faleceu, já tinha um vaqueiro que já estava com ele há 4 anos, né? Ele era o meu olho lá, porque eu não sabia de nada, eu não sabia extrema de nada, eu sempre ia na manga, mas a passeio, né? Eu nunca fui para mim fiscalizar nada, para vigiar nada, né? E eu percebi que ele era bem resistente, né? E eu falei assim, mãe, nós temos que tentar, né? Porque ele é que sabe de tudo aqui, como é que nós vamos fazer, né? E aí nós tentamos, organizamos algumas questões, né, que realmente estava bem precária, assim, para ele poder continuar conosco, mas infelizmente, né, ou felizmente, a gente teve que trocar, né, foi uma outra dificuldade. Troquei várias vezes em um ano, acho que eu troquei de funcionário umas 3 vezes, porque ou eu que estava errado, ou eu que não entendia, né, mas
Graças a Deus hoje eu estou com um, já vai fazer 5 anos, né, que ele está conosco. E assim, foi uma dificuldade muito grande até na primeira comercialização, né? Meu pai sempre trabalhou com gado de corte, Nelore, e já tinha uma referência muito boa no mercado, né, da qualidade. E aí chegou o primeiro comprador, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E eu me perguntando, mas sem querer demonstrar que eu estava insegura, né? E aí, vamos vender, né? É X. E aí? Será que vai vender? Mesmo sabendo que é bom? E o medo de não ter aceitação por ser mulher que está vendendo, né? Muitas das vezes eu fui lesada, né? Aquela insegurança de perder a venda e não ter outro para poder comprar. Não é nem tanto pela necessidade do dinheiro em si, é porque como a gente gado de corte, a gente tem que dar vazão no produto, né? Eu não tenho espaço para me recriar macho, eu recrio fêmea, né? Então eu tinha que tirar dali porque já estava na época de tirar. E aí, não dá por esse valor, aí a gente, vamos vender por menos mesmo, né? A vizinha ali de vez em quando puxa a orelha ainda, né? Não, segura mais um pouquinho. Mas é assim, tive muita resistência, né, com servidor braçal, né, aquele que faz a cerca. Eu tive que ir junto, tive que aprender a medir cerca, o quanto que é a braça, a tarefa, o roçador da moita, como é que é. Às vezes a gente tem até que aprender a roçar pra gente saber ali se tá difícil mesmo pra pagar aquele valor. Gente, diferenciar o nosso mulher, saber fazer o serviço do outro. Precisa saber que a gente sabe, por isso que a gente pede para eles fazerem. Meu pai faleceu, ele falava, né, até falava com a boca cheia assim, que ele nunca tinha colocado a mão no peito da vaca. Eu já coloquei a mão no peito da vaca, né? Eu não sei se era um troféu isso, né, Meia? Meia é minha prima, né? Mas eu já coloquei a mão no peito da vaca, eu já rucei manga, eu já cheguei em casa com as pernas tudo furadas de espinho de moita, né? Eu vou pra manga mesmo, né? Com chapéu de cortar cana, para não tomar sol, né? E estamos aí, é uma luta constante. Eu sinto que ainda há uma resistência muito grande, né? Da mulher estar à frente, né? Ainda mais uma área assim visada mais pro lado masculino, né? Mas graças a Deus nós continuamos, né? Estamos seguindo, melhoramos bastante. Quem conheceu a fazenda antes e quem conhece hoje realmente vê uma mudança assim em pouco tempo. Tem 6 anos e meio que eu perdi meu pai, né? Houve uma evolução tanto visualmente como geneticamente também. Excelente. E você com sua profissão, como ficou essa relação aí? Fiquei balançada, né? Ao saber que os meus pais sofreram bastante para me dar, né, a formação que eu tenho hoje, e sem querer abandonar o meu estudo, que é uma coisa que eu amo, a minha profissão, e sem querer também deixar de lado o que meu pai deixou, né? Mas graças a Deus deu super certo. Hoje eu tenho um companheiro também que me ajuda bastante, né? Me dá força. Quando ele tá na manga eu tô trabalhando, trabalho de segunda a sexta e final de semana eu tô na roça, né? E consegui conciliar as duas coisas, né? E estamos seguindo. Sou enfermeira, graças a Deus, com muito orgulho. Você faria algo diferente do que você já fez? Você já pensou nisso? Você vai no impulso, se eu tenho que fazer e vou? Não, eu não faria nada diferente. Assim, às vezes, a minha criação foi muito rígida, né? Meu pai nunca deixou a gente participar de nada. E aí, quando, às vezes, tem mais aproximação, tentar, né? Eu vejo que se eu... Pra falar a verdade, eu faço. Eu falei assim, se meu pai estivesse aqui, ele ia ter orgulho, né? Da gente estar seguindo e tá dando continuidade. Mas é um prazer pra mim, sabe? Estar representando aqui hoje, contar um pouquinho, que não é fácil. E quem tem eu tenho um filho de 9 anos, ele não é muito chegado à zona rural, gente. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse menino? Vai no tapa mesmo. Vamos, porque é de lá que você tá comendo e eu vou morrer e você tem que dar conta disso aqui. Meu pai nunca falou isso.
né? Meu pai nunca, pra vocês terem ideia, meu pai nunca comprou uma sela para o filho andar a cavalo. Era a sela dele. Quando eu montava, meu pai não ia na manga, né? Eu ia só para passear. Então, hoje já tem sela, tem bastante animal, né? Todo mundo vai, meu filho não, você vai, vamos colocar o chapéu para não tomar sol, né? Já estou incentivando, já pensando já no futuro, né? Então, hoje o que eu faria diferente era tentar, né? Mesmo forçado, porque eu sei que ele não iria aceitar, é uma aproximação maior, né? Mesmo com briga, né, Gisele? Que você fala que de vez em quando tem uns arranca-rabo com seu pai. Mas graças a Deus eu tive pessoas sim que tentaram aproveitar da minha situação vulnerável, né? Tive e tenho pessoas maravilhosas, tenho os meus vizinhos que são maravilhosos também, sabe? E que me ajudam. Mas como você conseguiu tocar isso daqui sem ter nenhuma experiência? Eu nunca falo daquilo que eu não sei. Eu escuto todo mundo que tem uma experiência, eu pego a experiência de cada um, eu consigo adaptar no meu cotidiano. Às vezes a sua realidade, eu não consigo colocar na minha realidade. Então eu ficava caladinha, escutava um, escutava o outro. Meu pai fazia negócio no bar, eu não bebo. Como que eu vou fazer negócio? Eu não vou em festa, eu não vou em nada, é só da casa para o trabalho em roça, como é que eu vou vender? É o boca a boca, eu coloco no Instagram e aí aparece todo mundo, né? Você tá vendendo? Então você vai, né? Mas é isso. Excelente, gente. As meninas estão ouvindo, parabéns. Bom, olha como é que são ricas das histórias. Estão aqui junto de nós. Muito bem.